Olá a todos, meu nome é Tomás Fred, sou neuroradiologista, sou um dos sócios fundadores da NeuroSky, médico neuroradiologista, coordenador assistente do HCore e também assistente da teleimagem. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora pela participação na Semana da Radiologia da GE de 2021, em especial a Caroline de Paula pelo convite. Então vamos aqui mostrar primeiro o software do Bone Marrow Edema. Ele auxilia na avaliação das análises de fraturas nos estudos tomográficos de tomográficos computadorizados. É uma avaliação automatizada. O software fornece a informação se existe ou não a presença do edema ósseo, lembrando que depende dos exames terem sido obtidos em aparelho de dupla energia. O software é disponível no AW Server 3.2 e AW 4.7. Mostrando aqui um exemplo, então, um exame de tomografia computadorizada do paciente do pronto-socorro, reconstrução no plano sagital, repare a imagem convencional, aqui as fraturas. Pela imagem convencional é muito difícil nós identificarmos quais dessas fraturas existe o edema da medular óssea. Mas, após a análise do software, nós vemos que essa fratura aqui de L1, ela tem esse sinal verde aqui no mapa de cor, então é esse indicativo do edema da medular óssea. E caso interessante este também, porque reparem que existem outras fraturas nos corpos vertebrais, a mais evidente em L3, e o corpo vertebral está preto, do mesmo sinal com azul, né? Um sinal diferente daquele que tem edema. Então, olha só que interessante, através do software nós conseguimos identificar qual é a fratura que tem edema, qual a fratura recente, que isso é extremamente importante no manejo clínico dos pacientes. Então, olha a importância desse protocolo. Então, um exame de tomografia computadorizada, mais uma fratura, eu consigo identificar qual delas que temos o edema. O primeiro exemplo, só clicar aqui na série selecionada, dar um OK, e o próprio software já vai nos mostrar as imagens processadas. Guardar um pouco, então reparem aqui o exemplo. Ele fornece a imagem colorida, né, que entre aspas, mapa de cores, e aqui as outras imagens convencionais da tomografia computadorizada. Então, olha, caso interessante, o paciente chega com fratura, com histórico de fratura, tem a fratura no corpo vertebral de L1, né, uma redução importante, mas não existe um edema da medular óssea significativa. Porém, essa fratura aqui no corpo vertebral de L2, uma fratura menor, impactação, ele já tem edema da medular óssea. Tá? Então, olha que interessante. Então, no mesmo paciente, nós temos uma fratura, uma sequela de fratura, nós podemos colocar isso no laudo, e também uma fratura em baixa impactação com edema da medular óssea. Muito interessante a informação fornecida pelo software em bem prático e rápido processamento. Então, aqui eu posso janelar, mesmo forçando aqui o janelamento, eu consigo ver que o edema está presente aqui no corpo vertebral do L2, a sequela de fratura no L1 e as outras com azul mais escuro, então sem edema da medular óssea associado. Caso muito interessante, vou mostrar um segundo caso para vocês, fechar aqui, escolher o outro, seleciona a série selecionar a série específica, duplo clique, ok, e ele já vai soltar a imagem pós-processada para nós. Esse é aquele outro caso que eu já mostrado na apresentação do PowerPoint, mas só para você mostrar como é rápido, né, como é interessante. Então, aqui a imagem colorida do próximo processamento e a imagem tomografia do exame convencional. Nós temos várias fraturas de L1 a L3, mas apenas uma delas é recente, né, que tem a fratura com o edema, que é traduzido pela cor verde aqui no corpo vertebral, e aqui L3 nós vemos que está azul, ou seja, não tem edema da medular óssea associado. Olha quanta informação nós podemos obter em um tempo bem rápido, né? Muito interessante, isso é essencial no manejo clínico desses pacientes. Habitualmente o médico, o assistente, ele gosta de saber onde é a fratura recente. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Vamos falar sobre o stroke vicar, que seria a segmentação semi-automatizada de hematomas e aneurismas.
É um software de pós-processamento disponível na AW Server 3.2 e AW 4.7. E o que é o interessante? Ele auxilia na análise de hematomas, né, intracranianos, podem ser intraparigmatosos e subdurais, e também aneurismas. Tá? Com relação aos hematomas, como é que é feita? É uma análise semi-automatizada que vai fornecer de uma maneira bem prática e objetiva a obtenção, os valores do volume do sangramento intracraniano. Tá? Existe essa ferramenta Smart Mesh que nós podemos fazer uma edição após o pós-processamento das imagens, se nós não concordarmos com o que foi feito pelo software. E a importância é a análise evolutiva do hematoma, porque nós sabemos que essa mensuração das lesões intracranianas tem uma variabilidade grande intra e interobservador. Se um médico faz a aferição de um hematoma num dia, ele vai fazer desse mesmo hematoma no dia seguinte, ele vai fazer de uma maneira diferente, mudando os valores. Tá? Então, imagine entre médicos diferentes. Então, a importância é obter um resultado rápido de maneira confiável. Então, aí entra o Stroke Vicar. E é interessante que ele faz também análise evolutiva, o controle desse hematoma. Se o paciente vai fazendo análise, exames seriados, ele já automaticamente compara o resultado entre os exames. Então, aqui mostrando como é feito após o processamento das imagens, aqui é o hematoma delineado pelo software. O Smart Mesh, que seria essa ferramenta que nós podemos editar o hematoma, se nós não concordarmos com o que foi selecionado, nós podemos incluir sangue ou retirar sangue, tá? Isso é importante, nós podemos fazer uma edição pós-processamento. E aqui é como seria o resultado final, né? Ele mostra o volume do hematoma e se for feito um exame de controle, ele já coloca um ao lado do outro, mostrando a análise comparativa e evolutiva destas lesões, algo muito interessante, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês um caso para mostrar a utilidade do Stroke Vicar. Aqui mostrando, então, vamos pegar o primeiro caso, seleciono o paciente, aqui eu escolho a sequência que eu quero, vou pegar a sequência pré-contraste, né, a fase pré-contraste, venho aqui no canto, More, e escolho o software Stroke Vicar, tem ordem alfabética, eu clico em Stroke Vicar. Pronto, já está aberto, ok. Escolho aqui o Stroke Vicar, como ele tem análise de aneurisma e hematoma, vou escolher, dou um clique em cima do hematoma. E aí, já está selecionada a série, está certa a data, o exame, ok. Ele vai abrir e já vai obter as imagens. Repare o hematoma grande aqui, está no capsular direito. E aqui como é que é feito o processamento? Um clique, novo hematoma, em cima de qualquer ponto da lesão. E ele já fez o pós-processamento. Uma análise muito prática e rápida. Se eu vier no DeFov, segurar com o botão do meio e arrastar, eu posso dar um zoom e aí eu confiro o que foi incluído deste hematoma ou não. Repare que ele foi uma acurácia muito boa, né? Incluiu todo esse hematoma grande, intraparencimatoso à direita, tá? Então eu fiquei satisfeito com a análise. Aqui eu posso ver a localização no VR, no 3D, olha que interessante, imagem bonita, reconstrução. E aqui o volume do hematoma, então ele sai aqui, ó, o volume do hematoma, os maiores diâmetros transversos do hematoma. Mais uma vez aqui eu arrastando para cá, então a análise do hematoma está feita. Eu vou mostrar mais um caso para vocês, vou fechar aqui. Escolho o outro hematoma aqui, repare que é o mesmo paciente, ele tem datas diferentes, eu vou escolher a data mais recente. Então, aqui, a primeira data. De novo, More. Stroke Vicar lá embaixo na lista. Clique em cima, ele vai abrir. Ok. Escolho hematoma, segmentação de hematoma. Sim, já está selecionado o exame que eu queria. E aqui, reparem de novo o hematoma. Repare o hematoma também intraparencimatoso, agudo,
Vamos colocar novo hematoma, clique em cima e ele já soltou para a gente o resultado. Então, muito interessante, ele consegue de uma maneira fidedigna dar para nós a avaliação do hematoma intraparenquimatoso. Aqui mais uma vez eu posso trazer mais próxima a imagem. Se eu quiser modificar aqui no Smart Mesh, talvez tenha aqui um componente que eu queria incluir, já está ajustada a granularidade, cliquei no Smart Mesh, essa ponta é azul, pronto, ele está incluído, o verde ele já incluiu. Então, muito fácil também mexer no Smart Mesh. Vou colocar mais uma, achei que ele deveria ter incluído aqui. Pronto. Se eu quiser que ele inclua mais, eu aumento aqui a granularidade. Tá? Posso clicar aqui no botão e mexo na granularidade. Mas vou manter que eu estava satisfeito aqui com 6. Então, reparem, todo o hematoma aparentemente foi incluído. Faltou um componente aqui. Pronto, também incluiu. Olha como é fácil a obtenção. Aí dou aceitar. E ele já me fornece aqui os valores do hematoma. Aqui, como que faz para emitir o PDF? Coloco aqui para aumentar aqui a caixa das informações e aqui aparece PDF. Clique em cima, ele já vai fornecer para nós o PDF, como nós poderemos exportar para o sistema aqui as medidas e o volume do hematoma. Então é isso, espero que tenham gostado dessa ferramenta bem útil na prática clínica. Então, agora, falando sobre a segmentação semi-automatizada dos aneurismas pelo stroke Vicar, é feita a avaliação do saco e do colo aneurismático. Para ambos são fornecidos os diâmetros máximo e mínimo. Então, é feita uma análise semi-automatizada do aneurisma e ele fornece informações sobre o saco e o colo aneurismáticos. Tá? O relatório também pode ser emitido através de PDF anexado ao sistema. Então, aqui, após selecionado o aneurisma, isso aqui funciona principalmente para aneurismas saculares, tá? Nós temos que fazer essas 4 medidas, nós colocamos esses 4 pontos para obtenção dessa imagem de reconstrução em VR, no pós-processamento. Depois que é obtido isso, nós fazemos a escolha somente do saco aneurismático, vamos mostrar isso após com um exemplo prático, e aí o software ele fornece os valores do saco e do colo. Tá? Então repare aqui, o colo ele fornece o diâmetro máximo e mínimo, e o saco também, diâmetro máximo e mínimo. Então, uma análise também semi-automatizada, mas com informações importantes na prática clínica aí para os aneurismas saculares, obtenção dos diâmetros máximo e mínimo para o saco e colo aneurismáticos. Agora vamos a um exemplo prático do stroke Vicar para análise de aneurismas. Aqui já tem um paciente selecionado, vou na minha angiotomografia, seleciono, canto inferior direito MOR, buscamos o stroke Vicar aqui na lista, clique em cima. Ele vai abrir a opção do aneurisma e do hematoma, vou selecionar a segmentação do aneurisma, que está aqui à esquerda. Já está na série pré-determinada, está correto. Então aqui ele já abriu a minha angiotomografia. Aqui posso dar um zoom, seguro o scroll e faço o zoom e busco o aneurisma. Descer um pouco. Temos então um aneurisma da circulação anterior e a partir daí vamos dar novo aneurisma para iniciar o processo de segmentação. Cliquei em novo aneurisma. Aqui ele habilitou os pontos que eu tenho que fazer para delinear o nosso aneurisma. Então são 4 pontos, 1 no saco e 3 no vaso abaixo. Um ponto no vaso logo antes do aneurisma, um abaixo e um outro logo após. Então, o primeiro ponto é isso que vamos fazer agora dentro do saco aneurismático. Ponto. Ele já trouxe para nós o aneurisma mais próximo. Deixa eu arrastar aqui à direita. E nessas 3 imagens aqui, nós vamos procurar onde vamos fazer os outros pontos. Eu vou procurar o plano que está melhor para delimitar o vaso.
Esse aqui, na minha opinião, é o melhor, então já tem esse ponto inicial dentro do saco, eu vou fazer os outros 3. Então, qual que é o próximo? É logo antes da chegada do aneurisma. Vamos colocar bem próximo aqui do aneurisma, sempre colocar bem próximo. Coloquei. O outro é logo abaixo, e o último no vaso logo após o aneurisma, bem próximo também. Colocou, fizemos os 4 pontos, ele já fez a reconstrução 3D. Agora um passo importante, um detalhe também muito importante, essa linha verde é a linha do colo, tá? Então, a partir dela eu posso angular e a partir daí a gente escolhe o que vai ser o volume final do aneurisma, ou seja, eu vou angular, esse é o meu colo, aqui é um aneurisma, meu colo, esse vaso tá antes, logo após. O que vai ser somado aqui no volume do aneurisma? Tudo que tiver para cima da linha verde do meu colo, tá? Porque acima do colo é que está o aneurisma. Então, esse vaso que está aqui não vai ser contabilizado, e nem esse aqui, mas essa ponta vai ser. Então, eu tenho que me preocupar, então, retirar as áreas que eu acho que não são do aneurisma, que podem interferir depois, tá? Então, esse aqui eu vou retirar. Como é que eu faço isso para delinear meu colo? Tem aqui, Neck Definition. Então, venho aqui, cortar estruturas, vou tentar cortar aqui com o lápis, venho aqui e corto. Ele não cortou, então posso fazer uma seleção mais manual, mais incluir e menos tirar. Então eu quero tirar, vou apertar aqui, cliquei, retirou a parte do vaso que eu achava que não deveria ser incluída. Fiquei na dúvida se está bom a segmentação do aneurisma aqui no 3D, eu corro nas imagens, nas outras imagens e vejo se o aneurisma está totalmente incluso. Repare aqui, na outra imagem constitucional, o aneurisma está completamente incluso. Eu posso girar, mexer na imagem, eu tenho certeza que todo ele foi incluído. Lembrando que essa parte aqui que está abaixo do colo não vai ser contabilizada no volume final. Então, olha como é fácil e prático, né? O meu aneurisma está delineado. Aqui eu preciso dar um aceitar colo, né? Accept neck. Então, eu volto, eu desclico aqui, ele vai liberar, então não posso ter nenhuma ferramenta clicada para o colo ser aceito, então eu descliquei nas ferramentas, habilitou o botão de aceitar colo, aceitou o colo. Agora vamos ver a reconstrução obtida. Repare que ele tirou aquela parte de baixo e isolou o nosso saco aneurismático, tá? De uma maneira bem aceitável, tá bom? Então, essa é a nossa obtenção. Depois, estou de acordo, vou aceitar aneurisma no botão, e aí esse é o resultado final. Então, reparem aqui que ele fornece para nós as medidas dos maiores diâmetros e maiores e menores diâmetros do saco aneurismático e do colo. Olha que interessante a reconstrução 3D, como fica bem interessante as medidas, tá bom? Então aqui o resultado, eu posso aumentar aqui o resultado do nosso aneurisma e emissão em PDF colocando aqui, isso pode ser anexado no sistema. Olha como é que vai ficar a impressão. Então, uma medida bem rápida e prática dos aneurismas saculares intracranianos com stroke vicário. Então é isso. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil, mas é uma ferramenta assim que tem um grande potencial na prática clínica diária. Obrigado.